Então agora que a gente inseriu os primeiros 5 posts na tela, a gente vai implementar o request dos próximos posts que vai acontecer quando a página for rolada até o fim. Para implementar essa funcionalidade, a gente precisa atrelar um listener de evento no window, que é o objeto global que representa a janela do browser na qual o nosso script está sendo executado. Então, abaixo da invocação da addPosts into DOM, a gente vai inserir o window.addEventListener, que vai receber como primeiro argumento uma string com o nome do tipo de evento que a gente quer ouvir, que é o scroll, e como segundo argumento, a gente vai inserir uma função que vai ser executada quando o scroll acontecer. Agora observe o seguinte, se dentro dessa função a gente inserir um console.log que recebe document, se a gente salvar e rolar a tela para baixo, a gente vê um objeto document exibido no console. O que é esse objeto document? Quando o HTML é carregado no browser, o browser cria um objeto que modela esse documento, e esse objeto é o document. Se a gente expandir esse objeto, a gente não vai ver uma estrutura comum de objeto com propriedades e métodos. Ao invés disso, aqui no console, o que a gente vai ver é uma representação visual da página HTML. Só que a gente tem um monte de propriedades e métodos disponíveis para a gente usar nesse objeto document. Se a gente inserir document ponto, a gente vê uma tonelada de métodos e propriedades que a gente pode usar. Então, se aqui no nosso app.js a gente encadear no document uma propriedade document_element.scrollTop e salvar, se a gente fizer um scroll na página, a gente vê alguns números no console. Esses números representam os pixels de distância entre o topo do documento e o topo visível do documento. Isso significa que entre esse topo da página que a gente está vendo agora e o topo do documento existem 100 pixels. Se a gente substituir essa scroll top pela scroll height e salvar, se a gente fizer um scroll, a gente vê 1275 no console. Esse número é o tamanho em pixels da altura total desse documento, incluindo as partes não visíveis dele aqui na tela. E uma última propriedade que a gente precisa ver é a client height. Então, se a gente substituir a scroll height pela client height e salvar, se a gente rolar a tela, a gente vê 1007 exibido no console. Esse número representa em pixels a altura entre o topo e o final da parte visível da página. E por que a gente viu essas propriedades? Para que a gente possa calcular o quão próximo do fim da página o loader vai ser exibido e os próximos posts vão ser buscados. Como que a gente vai checar se o usuário alcançou o fim da página? Primeiro, para a gente não ter que digitar document.documentElement várias vezes, a gente vai remover só o console.log, que envolve essa expressão, e a gente vai fazer um destructuring nas 3 propriedades desse document elements que a gente acabou de ver. Então a gente vai inserir uma const com uma expressão de destructuring que recebe document.documentElement. E nessa expressão de destructuring, a gente vai inserir que a gente quer copiar o valor da propriedade client height, da propriedade scroll height e da propriedade scroll top. Feito isso, aqui abaixo, a gente vai checar se o usuário está perto do fim da página. Então a gente vai inserir um if com a seguinte condição: scroll top somado a client height é maior ou igual a scroll height subtraído por 10. O que a gente está dizendo aqui? Se a distância entre o topo e o topo visível do documento, somada à altura entre topo e o final da parte visível da página, é maior ou igual à altura total desse documento menos 10 pixels, dentro do bloco desse if, a gente vai executar um console.log que exibe faltam 10 pixels para a página acabar. Se a gente salvar e rolar a página devagar aqui pela barra de rolagem, quando faltam 10 pixels ou menos para a página acabar, a gente vê a mensagem exibida no console.